Om Arunachalaramana, saudações amigos e amigas aqui da nossa Sangha, da nossa comum unidade Shri Ramana Mandir. Nós recebemos aqui uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um pedido que o irmão Isaac faz, dizendo assim, bom dia meu querido, gostaria que você falasse um pouco sobre a expressão que Ramana usa sobre a mente voltada para fora e a mente voltada para dentro. Gratidão e abraços. Querido Isaac, a gente que agradece. Muito bem, uma pergunta ótima. A gente, no final, assim, esse é um tema que invariavelmente a gente visita muitas e muitas vezes, né? Porque ao contemplar os ensinamentos de Shri Ramana, inevitavelmente esse tema da mente para dentro e da mente para fora é um tema recorrente, repetitivo, porque o que a gente chama de mente para dentro é Atma Vichara, e o que a gente chama de mente para fora é Loka Vichara. O que isso quer dizer, né? O Loka Vichara é o escrutínio, a investigação, a adesão ao mundo material. Então, Loka é mundo. Então, a mente voltada para fora está praticando Loka Vichara, está descobrindo o mundo, percebendo as sensações, percebendo tudo aquilo que é captado pelos sentidos. Não é? Então, a percepção, quando ela sobe do coração, alcança o cérebro, converte-se em percepção e logo associa-se aos sentidos para poder captar o mundo, a gente está chamando isso de mente para fora. Por outro lado, quando acontece o exato oposto, os sentidos se recolhem, a percepção volta-se para a própria mente e a mente volta-se para a sua própria fonte, então nós estamos experimentando mente voltada para dentro. Em outras palavras, né? Veja como a gente pode abordar esse tema. O Atman, expandindo a sua energia, a sua Shakti, converte-se na percepção, nos sentidos, na mentalidade. O Atman, recolhendo a sua Shakti, a sua força e o seu poder espiritual, então ele experimenta mente voltada para dentro, ou o Atman Vichara. Eu separei aqui, às vezes alguém traz uma questão e eu simplesmente jogo uma chave aqui dentro da minha pasta com esses milhares de textos traduzidos, e aí a gente pode ir visitando, né? Diferentes apontamentos que Bhagavan deu a respeito da mente, né? O primeiro apontamento dado, que eu acho que ele é o mais pragmático aqui, que está aqui na minha lista para compartilhar com vocês, Bhagavan diz assim, a respiração e a mente surgem do mesmo lugar, e quando uma delas é controlada, a outra também é controlada. Não é? Então esse é o princípio do Kriya Pranayama, né? O que é o Kriya Pranayama? Né? O Pranayama, a própria palavra Pranayama, ela tem o sentido de expansão da força vital. Mas essa expansão da força vital não necessariamente quer dizer expansão da respiração. Não quer dizer que você precisa absorver mais oxigênio. Mas você absorve e expande essa força para o seu interior. Então, quando a gente diz mente para fora e mente para dentro, a gente também pode entender, a gente pode assumir uma perspectiva de entendimento disto bem pragmático e que está relacionado com a força vital e com a nossa respiração. Respiração para fora, ou seja, conectada com o mundo. Respiração descontrolada, respiração respondendo às gunas, aos atributos da natureza, às mutações da natureza. E outra coisa é você conter a respiração, trazer ela para um estado de primeiro, né? Você primeiro expande, tranquiliza e aprofunda. Então a minha respiração, naturalmente dentro do processo de meditação e do Kriya Pranayama, a respiração ela vai se tornando mais sutil. Muito, muito, muito sutil. Isso quer dizer que a força vital ela vai se recolhendo. Esta força vital que se expande na forma do mundo, recolhida na sua própria fonte ou no coração, é outra forma de falar da mente para fora
e da mente para dentro. Porque mente e respiração, de forma alguma, estão dissociadas. Elas têm uma mesma fonte, não é? Então Bhagwan deu ao Kriya Pranayama, peço perdão aí pelos latidos, gente, mas áudios de respostas eu não vou ficar fazendo grandes edições, tá? Vou conversar mais à vontade com vocês, na espontaneidade. Mas vou continuando aqui. Os cachorrinhos daqui a pouco... ele já parou já. Então, Bhagwan diz assim, ó, se você quiser se livrar da mente, tudo o que você precisa fazer é entender que ela não é o Atman. Né? Você não é a mente, eu não sou a mente. Cultive a consciência de eu sou a consciência imanente. E quando esse entendimento se torna firme, a mente que é inexistente não o incomodará. Então, a outra forma de lidar pragmaticamente a respeito da mente é simplesmente se negar a considerá-la como existente ou como a definição daquilo que você é. Não é? De um modo geral, quando nos é pedido que a gente dê uma definição, a gente vai usar o quê? A gente usa a própria ferramenta da mente para ficar dando definições. Então o Atman Vichara, ele é justamente esse descompromisso. A gente não tem mais esse compromisso. E livres desse compromisso, nós podemos sentir mais e pensar menos. Mente para fora, derivada em muitos pensamentos. Mente para dentro, expansão da sensibilidade. É uma outra maneira da gente abordar esse tema também. É importante ressaltar, a mente, ela não tem existência real. Não é? Isso vem sendo estudado aqui dentro do grupo, aí, desde a fundação do grupo, né? E todo mundo que estuda Shri Ramana sabe que esta é uma premissa básica, né? A mente não tem existência real. Então a gente está falando de alguma coisa que vai para fora e vai para dentro, mas na verdade não existe nada que está indo para fora e está indo para dentro. Ok? O que a gente está chamando de mente, na verdade, pode ser entendido como uma habilidade. A habilidade de se expandir e se conectar com o mundo, com o universo das formas e dos nomes, e a habilidade de simplesmente se desconectar do mundo dos nomes e das formas e voltar para sua própria fonte, para ali gozar tranquilamente de ser você mesmo, de estar pleno, íntegro em si mesmo. Não é? Então, se a gente olhar pela perspectiva de que a mente não existe, a própria ideia de uma mente para fora e uma mente para dentro se relativiza, não é? Então, o que Bhagwan está falando, na verdade, né, alguém pode entender, olhar para isso e falar, então tem uma contradição, por que Bhagwan usou o termo mente para fora e mente para dentro? É porque, na verdade, o que ele está falando é das nossas energias, é da nossa sensibilidade, é do prana, é de Shakti. Aliás, é a definição que Bhagwan dá. Bhagwan diz que o que nós chamamos de mente é uma Shakti maravilhosa do Atman. Então é uma força, um poder, uma habilidade do Atman, que se manifesta na forma de reflexão, de inferência, de livre associação. Quer dizer, nem sempre é uma livre associação, né? A maioria dos pensamentos não são livres, mas é isso, inferências e associações, né? Fazendo correlações. Então a mente, ela é uma habilidade. Habilidade de memorizar algo, de evocar da memória algo, de projetar algo, projetar um futuro, por exemplo, de raciocinar, comparar, inferir. Tudo isso são habilidades. Nos últimos 2 anos, eu tenho insistido mais nesta abordagem da mente como habilidade para que a gente possa entender que, assim, nós podemos fazer uso desta habilidade chamada mente e nós podemos soltar esta habilidade, porque alguém que, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo talvez um pouco pueril, mas vamos lá. A pessoa é um grande violinista. A pessoa sendo um grande violinista, ela, né, pode reunir os amigos, parentes, para mostrar uma peça que ela aprendeu ou domina muito bem, pode participar de uma sinfônica, pode trabalhar para estúdios, enfim, ela tem uma habilidade, ela toca, né, violino maravilhosamente bem. Esta é uma habilidade. Mas se ela pegar a corda do violino e achar que com a corda ela pode pentear o cabelo, ela pode escovar os dentes, ela pode preparar o alimento,
e começar a levar o violino para todo tipo de atividade, não vai funcionar bem. Pode ser que alguma coisa até consiga dar para ela fazer, mas assim, para pentear o cabelo é melhor uma escova, né, de um pente, né, para escovar os dentes uma escova, para cozinhar uma colher, uma concha. A gente tem ferramenta melhor. A mente é uma boa ferramenta, é uma excelente ferramenta. Ela é uma habilidade. Mas assim como eu posso usar de uma habilidade e depois abandoná-la quando não preciso dela, a mente pode ser abandonada enquanto habilidade. Então eu desenvolvo essa habilidade quando é necessário. Obviamente, se alguém faz uma pergunta, eu utilizo dessa ferramenta para poder trazer um ponto de vista. Se eu preciso pagar uma conta, eu preciso dessa ferramenta para fazer todos os cálculos e não errar. Enfim, não vamos trazer a lista, mas a gente sabe onde é adequado o uso da mente. A gente sabe. E quando a gente está plenamente convencido de que a gente precisa se libertar da mente, é porque a gente sabe onde é que a mente está sendo usada e não é bem convidada. Ela não é necessária. Ela não só não é necessária, como ela é inoportuna. Não é? Aí o exemplo predileto que eu sempre uso é o da insônia, né? Porque a grande maioria das pessoas, enquanto sofre da insônia, sofre, na verdade, do pensamento. A maioria esmagadora. Não é porque a pessoa está insone e vivendo um estado de calma e tranquilidade mental. Porque se ela estivesse vivendo simplesmente um estado de calma e tranquilidade mental, eu acho que ela ficaria de boa com a sua insônia. A sua insônia seria convertida em meditação. Mas não é bem o caso. A grande maioria das pessoas sofre com o pensamento ali, atormentando. Agora é hora de dormir, eu não preciso da mente, eu não preciso dessa habilidade. Mas essa habilidade está interferindo num processo que é de simplesmente adormecer. E isso a gente poderia dar, na verdade, uma infinidade de exemplos. Então, como foi dado na resposta de ontem, a nossa percepção ela é constantemente estimulada. No mundo inteiro, né? Tudo que está acontecendo ao seu redor, de uma certa forma, te estimula para travar contato com o mundo e fazer o Lokavichara. A gente fez o Lokavichara, a gente fez bastante Lokavichara e a gente foi educados, treinados para fazer Lokavichara. Aí vem um guru indiano e ensina a gente a fazer Atmavichara. Ou seja, agora que você já conhece o mundo e você sabe o que tem nesse mundo, volte-se para você mesmo e se conheça. Olhe para você mesmo. Quem é você? Se a gente aborda o tema dessa forma, a gente vê que o Atmavichara, na verdade, é algo... Eu sei que possa parecer arrogante, mas assim, o Atmavichara, ele é simples. Ele é simples. É o simples desinteresse pelo mundo, pelo Lokavichara, e o abraçar do Atmavichara. Não é? Até porque Bhagavan nos dá a seguinte definição. Atman é realizado com murtamanas, isto é, mente desprovida de pensamentos e voltada para dentro. Então, a mente vê sua própria fonte e se torna isso. Né? Então vamos lá, né? Bhagavan está dizendo o quê? O Atman é murtamanas. Murta é morto. Então, murtamanas é mente morta. E Bhagavan já dá para a gente a definição do que é o murtamanas. É a mente que está desprovida de derivações mentais. Ela não está envolvida mais com o Lokavichara. Porque mesmo quando a gente não está exatamente em contato com o mundo, mas a gente fecha os olhos e todos os pensamentos dizem respeito ao pequeno ego e às coisas do mundo, às demandas do mundo, a mente está viva e ela está conectada com o mundo. Então ela está voltada para fora. Murtamanas, essa mente morta, ela nada mais é do que essa introspecção. E por que isso é necessário, né? Bhagavan diz que murtamanas é necessário para que a gente possa realizar o Atma, ou seja, perceber o Atma, para que a gente possa se perceber. Se eu só consigo me perceber em relação com as minhas demandas, desejos, aversões, necessidades, etc., eu não estou me percebendo, eu estou me percebendo como personagem ativa no mundo. Ou seja, mesmo quando eu estou pensando em mim mesmo e sobre os meus problemas,
eu não estou pensando em mim mesmo, eu estou pensando em mim introduzido no mundo. Então, a mente está externalizada. Ou a percepção está externalizada. E, por outro lado, o Atma Vichara nada mais é do que olhar para mim mesmo sem adjuntos, sem anexos, sem nenhum tipo de histórico em volta para poder definir quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu acho que produz felicidade, etc. Simplesmente é um despir-se de conceitos. Mente para fora, externalização da percepção, agarrar-se aos sentidos e realizar o Lokavichara, o sadhana que a gente está aprendendo desde criança. Isso é mente para fora. E mente para dentro, na verdade, é Atma Vichara. É trazer a percepção para si mesmo. Lembrando que na definição que é dada para o Supremo, a gente tem 3 qualidades que definem o Supremo, assim, especialmente dentro do Vedanta, que é o quê? Satchitananda. Então, o segundo elemento, Chitta, que é normalmente traduzido como consciência, também significa inteligência e também significa percepção. Então, a percepção, ela não deixa de existir quando a pessoa agiva se reconhece como Shiva, ou seja, quando alcança moksha. Você não deixa de ter a percepção, você continua tendo a percepção, porque a percepção é atributo divino. E essa percepção, ela não nega a inteligência. Então, o Manas, que morreu, né, esse Murta Manas, a mente morta, não significa estupidez, não significa um estado mental vegetativo. Não, está lá Chitta, a inteligência está lá. Você continua com o mesmo poder de executar as tarefas que são necessárias de serem executadas através da mente. Você não perde a mente. O que nós perdemos é a mente reativa. O que nós estamos chamando de sadhana é a realização daquilo que Bhagavan nos diz, que é assim, não a mente a ser controlada se o eu for percebido, ou seja, se o Atma é percebido. O Atma brilha quando a mente desaparece. No homem realizado, a mente pode estar ativa ou inativa. Vejam bem isso, prestem bem atenção nisso. No homem realizado, a mente pode estar ativa ou inativa, pois apenas o Atman existe. Porque a mente, o corpo e o mundo não são separados do Atman e não têm existência independente do Atman. Podem, então, eles ser outra coisa, senão o próprio Atman? Essa fala de Bhagavan é muito importante. Porque se a gente entender que mente para fora significa simplesmente perceber o mundo, e mente para dentro é deixar de perceber o mundo, bastaria fechar os olhos e estar todo mundo realizado. Mas não é assim. Mente para fora demanda uma projeção, uma criação de uma entidade fictícia. A mente para dentro não quer dizer que o sadhaka, que o jnani, que o jivamukta esteja simplesmente abstraído do mundo. Não, ele consegue perceber o mundo normalmente. Normalmente. O que ocorre é que ele não vê este mundo separado dele mesmo. Ele sabe que esse mundo é uma extensão da sua habilidade divina enquanto Paramatman. Porque nós não somos simplesmente o Atman, nós somos o Paramatman. Então é importante ressaltar isso para que a pessoa não pense que simplesmente mente para fora, mente para dentro está associado com o poder, com o siddhi de concentração e abstração mental. O que um yogi tem, por exemplo, de conseguir abstrair isso do mundo e entrar em samadhi. Não, não é só isso. Lembrando que Bhagavan, ele desafiou os grandes yogis da sua época com o conceito e a verdade espiritual do Sahaja Nirvikalpa Samadhi, que é o samadhi em que o Gnani, o sábio, está em relação com o mundo sem projetar neste mundo, sem a necessidade de criar uma entidade fictícia separada. Então, mesmo que ele esteja com os sentidos externalizados, ele não deixa de perceber que tudo é o Atman, ou seja, que tudo é o seu próprio si mesmo.
Esta é a realização. Mas, obviamente, para que esta realização possa ser estabilizada e fixada no sadhaka, ele precisa sim fazer o treinamento básico primeiro, que é justamente a abstração dos sentidos, recolher a percepção para dentro. Ele vai precisar efetivamente sentar para meditar, fechar os olhos, recolher os sentidos e dissociar-se do mundo, para que ele possa olhar muito profundamente para si mesmo. Mas o Sahaja Nirvikalpa Samadhi é uma natureza de percepção que não está dissociada nem do Sat, ou seja, do ser, da verdade, e nem do Ananda, ou seja, do gozo, da beatitude, da percepção de ser ilimitado. Agora, Chitta está associada aos vrittis, ou seja, a nossa percepção vê mais as volições mentais do que a verdade dela mesma e gozar desta verdade dela mesma. Quando Chitta está dissociada dos vrittis, então a gente diz que a percepção mergulhou, a mente está interiorizada. Quando Chitta está conectada com os vrittis, então a mente está para fora. Percebe que isso não tem a ver com você ter os olhos fechados ou abertos. Não tem a ver com o seu corpo estar imobilizado ou em atividade. O que realmente define aí é o quanto de paz a sua interioridade, a sua subjetividade pode gozar. Atma Vichara não é outra coisa senão o gozo da interioridade, o gozo do self, o gozo de si mesmo, independente de se estar ativo no mundo ou não. Por isso Bhagavan diz que no Gnani, no homem realizado, a mente pode estar ativa ou inativa, isso não faz diferença, porque para ele só tem o Atma. Essa é uma maneira da gente abordar o tema. Eu nem sei quanto tempo eu já falei aqui com vocês, é bastante tempo já, mais de 20 minutos, mas eu espero que estas pequenas palavras aqui, esse agrupamento de ideias aqui possa trazer elucidação para o tema. Agradecemos profundamente o irmão Isaac pela questão apresentada e vamos seguindo aqui na graça dessa investigação. Que todos nós possamos gozar da beleza e da plenitude do nosso ser real. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.